Números capítulo 11. Numbers 11. Não era o que eu queria pregar. It is not what I intended to Mas preach. esse é o problema de ser convidada para pregar numa igreja que ora. But this is the problem when you are invited to come to preach in a church that prays. Glória a Deus. Glory to Eu God. queria ter esse problema sempre. I wanted to have this issue all the time. Versículos Verses 4 em diante. 4 forward. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Now the rebel that was among them had a strong craving, and the people of Israel also wept again and said, "Oh, that we had meat to eat." Lembremo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos silvestres, das cebolas, e dos alhos. Você verá tanta variedade que repete alho 2 vezes. We remember the fish we ate in Egypt that cost nothing, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. Mas agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. But now our strength is dried up, and there's nothing at all but this manna to look at. O maná era como uma semente de coentro e a sua aparência como a de bidélio. Now the manna was like a coriander seed, and its appearance like that of a bdellium. O povo espalhava-se para colhê-lo e em moinhos o moía, ou num pilão o pisava. Cozia também em panelas e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. The people went about and gathered it and ground it in hand mills or beat it in mortars and boiled it in pots and made cakes of it. And the taste of it was like the taste of cakes baked with oil. Verso 10. Verse 10. Moisés ouviu o povo chorar por famílias, cada qual à entrada da sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu grandemente, e Moisés se perturbou muito. Moses heard the people weeping throughout their clans and everyone at the door of his tent. And the anger of the Lord blazed hotly, and Moses was displeased. Verso 13. Verse 13. Donde teria eu carne para dar a todo esse povo? Contra mim choram dizendo: dá-nos carne a comer. Where am I to get meat to give to all these people? For they weep before me and say, give us meat that we may eat. Verso 18. Verse 18. Dirás ao povo: consagrai-vos em preparação amanhã, quando comereis carne. O Senhor vos ouviu quando chorastes, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem, nós íamos no Egito, pelo que o Senhor agora vos dará carne e comereis. And say to the people, consecrate yourselves for tomorrow, and you shall eat meat, for you have wept in the hearing of the Lord, saying, who will give us meat to eat? For it was better for us in Egypt. Therefore, the Lord will give you meat, and you shall eat. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20 dias. You shall not eat just 1 day, or 2 days, or 5 days, or 10 days, or 20 days. Disse, verso 21, perdão. Verse 21. Perdão, 20. 20. Mais um mês inteiro, até vos sair pelos narizes. But a whole month until it comes out your nostrils. Até vos enjoarem dela, porque rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? And becomes loathsome to you, because you have rejected the Lord who is among you, and have wept before him, saying, why did we come out of Egypt? Verso 33 para encerrar. Verse 33 to be done. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com uma grande praga, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Tavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. While the meat was yet between their teeth,
before it was consumed, the anger of the Lord was kindled against the people, and the Lord struck down the people with a very great plague. Diga amém por essa palavra. Say amen to this word. Com muito temor, mas diga amém por essa palavra. With a lot of fear, but say amen to this word. Podeis assentar glorificando You a may be Deus. seated glorifying God. Oh, aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. Não era o que eu queria pregar de verdade. It is not what I wanted to preach for the truth. Numa manhã como essa, nós queremos correr de um lado para o outro debaixo de muito fogo. Esse é o nosso desejo. In a morning like today, we want to be running from one side to another with a lot of fire. That is my desire. Mas o Senhor quer cavar profundo alguns desejos do nosso coração. But the Lord wants to dig deep some of the desires of our heart. E dias como esses são tão especiais como os outros em que queremos correr debaixo do fogo do avivamento. And days like these are special like others when we want to run towards revival. Talvez sejam até mais importantes, e eu vou dizer por quê. Maybe they are even more important, and I'll say why. Porque para correr debaixo do fogo do avivamento, você precisa estar vivo. Because in order for you to run towards the fire of revival, you need to be alive. Então nessa manhã eu sinto no meu espírito de dizer de Deus para vocês, isso vai acontecer. So this morning I feel in my spirit to say to you, this will happen. Não necessariamente agora, Not necessarily now, mas vai acontecer. but it will happen. Primeiro, First, o the Senhor, Lord nessa manhã, this morning vai fechar sepulturas. will close tombs. Porque para correr tem que estar vivo. Because in order for you to run, you have to E be para estar alive. avivado tem que estar vivo. And to be revived, you need to be alive. E existem desejos And there are wishes que parecem desejos, that they look like mas são desires, sepulturas que estamos cavando no nosso próprio coração. but they are tombs that we are digging up in our own hearts. Então, como prova de que você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando, So as proof that you are understanding that the Holy Ghost is talking, eu vou lhe pedir para olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim para ela: cuidado. I want to ask you for you to look to the person who is next to you and say, be careful. Olhe para ela e diga: cuidado. Look at this person and say, be careful. Grite comigo: cuidado. Shout with me, be careful. Há um alerta do Espírito Santo nessa manhã aqui. There is an alert of the Holy Spirit this morning here. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Aleluia. O contexto do texto que nós acabamos de ler aqui, The context of the text that we just read, ele fala sobre lágrimas que foram derramadas pelo povo de Israel. it speaks about tears that were coming from the people of Israel. Só que quando você olha o texto bem direitinho, But when you read the text carefully, você vai ver que o desejo de comer outro alimento não brotou do coração do povo de Israel. you will see that the desire to eat a different food was not born from the heart of the people of Israel. Brotou do coração do populacho. It came from the people of the group. Yes. Thank you. It came from the group, from the people. Yes. 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 Esse povo era o povo no meio do povo que não pertencia ao povo. This people was the people in the midst of the people that did not belong to the people. Repeat. 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 Esse, é para você repetir, uai. It's for Esse you to repeat, povo man. é um povo no meio do povo que não é o povo. This is the people who was in the midst of the people who was not the people. Repeat, please. This was the people who was in the midst of the people who was not the people. Yes. Então, no meio do povo, So in the midst of the people, sempre tem um povo there's always a people que está no meio do povo, that is in the midst of the mas não people, pertence ao povo. but does not belong to the people. Esse é o bando, esse é o grupo de This pessoas is the group, this is the gang que vem junto, that came together, que está junto, that is together, mas não pensa junto. but does not think together. Deus está inclinado a atender os desejos do seu povo. God is inclined
to attend the desires of His people. Deus está inclinado a responder às orações do seu povo. God is inclined to answer the prayers of His people. Deus tem prazer em favorecer o seu povo. God has pleasure in favoring His people. Eu chamei, I called, eu escolhi, I chose, eu ouço, I hear, eu sou seu pai. I am your father. Vocês são meus filhos. You are mine. Pedi, pedi. Ask and ask, Dá-se-vos-á. and you shall receive. Buscai Seek, e achareis. and you will find. Porque o que busca Because those who encontra. seek, they find. O que bate The ones who knock, se abre. it opens. O que pede The ones who ask, recebe. they receive. Deus não é um tirano. God is not a tyrant. Deus é pai. God is a father. Deus é pai. God is father. Se vós, sendo maus, If you are bad, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, you know how to give your kids good things. imagine então o vosso pai que está no céu. So just imagine God who is in heaven. Se vocês, sendo maus, If you are evil, qual dentre vós, sendo maus, which ones of you being evil, pedindo o filho um peixe, lhe dá uma cobra? when a son asks for a fish, you give him a snake. Ou pedindo um pão, lhe dá uma pedra? When they ask for bread, you give them stone. Se vocês, sendo maus, If you are evil, sabem dar coisas boas aos vossos and filhos, you know how to give good things to imagine o your vosso kids, pai que está no imagine céu. God who is in heaven. Não quero vocês ansiosos por coisa I don't alguma, want you to be anxious for anything. nem pelo que comerão, Not for what you should nem eat, pelo que beberão, not for what you should nem drink, como se vestirão. not even about how you Se should dress. vocês, sendo maus, If you are evil, servem bem os filhos, you give your kids. imagine o vosso well, pai que está nos just céus. imagine God who is in heaven. Só tem uma coisa que eu sou melhor do que ser Senhor. There is only one thing that I am better than being Lord. Sou eu sendo pai. It is me being God, and me Father. Relacionamentos limitados diante de um Deus só vão até o ponto que Ele é Senhor. Limited relationships to a God, they only go to a point until He is Lord. Relacionamentos profundos com Deus chegam ao ponto de chamá-lo de Pai. Now, deep relationships with God, they go to the point where you can call Him Father. Às vezes a nossa mente fica limitada somente no senhorio. Sometimes our mind is very Deus. limited in His Lordship. E Jesus foi enviado ao mundo para uma reconciliação completa But Jesus was sent to the world for a complete reconciliation entre o homem e Deus. between God and man. Isso está acima do senhorio. This is above O lordship. senhorio é apenas a base para a paternidade. Lordship is just the base for Depois de paternity. reconhecê-lo como Senhor, Once you recognize Him as eu Lord, preciso entender que como filho, I need to understand that as Ele é son, promovido ao meu entendimento de pai. He is promoted to my understanding as a father. Na paternidade de Deus, In God's paternity, não cabe a preocupação com necessidades. you cannot put the preoccupation with necessity. Vamos a um exemplo claro que é para todo mundo entender. Let me be clear with an example so you can understand. Quantos aqui têm filhos de menor? Levantem as mãos. How many of you have underaged kids? Raise your hands. Yes. Camila, meu filho não é de menor, mas eu sustento ele assim mesmo. Camila, my son is not underaged, but I still support him anyway. Ok. Estou orando por você. I'll be praying for you. Filhos menores, sabem que dia vence a fatura do cartão de crédito? Underaged sons, do they know when the due date for a credit card bill is? Eles sabem quanto custa a compra no mercado? Do they know how much you spend in groceries? Sabem? Do they know? Eu estou fazendo uma pergunta. I'm asking you. Não sabem. They don't know. Mas quando eles abrem a geladeira, a comida está lá. But when they open the fridge, the food is there. Na hora do almoço, o almoço está pronto. Lunchtime, lunch is ready. Eu senti que o almoço não fica pronto aqui na hora. I felt like lunch does not get ready on time here. Então vamos lá, preste atenção. So pay attention. Os filhos The sons, the kids, são servidos dos seus pais sem terem a menor preocupação de como aquele alimento chegou em casa. our kids are served Eles têm by o the parents aquecedor. without having to worry about anything. Eles têm o aquecedor, They have heaters, tem energia, they have energy, tem tudo. they have everything. Eles sabem quanto custa a conta de luz? They know how, do they know how much an electrical bill is? Aqui fala conta de luz mesmo? Yes. Eles sabem. Do they know? A prestação do carro, você acha que eles sabem? Do they know how much your Tá, car costs eles não monthly? sabem quanto é, eles sabem pelo menos quando vence, eles sabem?
They don't know how much it is, but they know at least when the due date is for the payment. Não sabem, eles andam no carro sem a preocupação nenhuma de saber se está sendo pago. No, they ride in your car without any worries Eles of não- knowing if it's being paid or not. Eles não têm a menor ideia de quanto custa um quilo daquele arroz colado que vocês fazem. They have no idea how much your glued up rice costs. Não tem noção nenhuma. They don't know. E comem sem preocupação nenhuma com a maior cara de pau do mundo. Não escutei. Eles comem sem preocupação nenhuma. They eat without any preoccupation, Preocupação nenhuma. any worry. E eles estão acima do peso. And they are a little overweight. E brincam. And they joke around. E abrem água do chuveiro e não se preocupam com o desperdício da água. They turn on the shower and they don't care about the waste of water. Porque tem alguém trabalhando enquanto eles usam. Because there's someone working while they use. Tem alguém acordado enquanto eles dormem. There's someone awake while they sleep. E sabe o que é mais interessante? And you know what's even more interesting? Eles te amam, They love you. são gratos, They are grateful. mas não estão nem aí se você está dormindo ou não. But they don't care if you sleep or not. Eles não têm a menor ideia com o que você anda preocupado. They have no idea what your E worry talvez você is. esteja me ouvindo agora And maybe you are hearing it now. e pense, que ingratidão. And you think, what an ungrateful. Só que Deus está me usando aqui para dizer para você, não é gratidão, isso é confiança absoluta. God is using me to tell you right now, it's not about being grateful, but it's about trust. Eles confiam em você tão absolutamente, They trust you with tão certainty, absolutamente, but it's with such certainty que eles não estão nem aí that they are not even worried about you. para como aquilo chega. They don't care how things arrive. Eles só sabem They only know que enquanto morarem com você, that for as long as they que live with you, enquanto estiverem debaixo da sua responsabilidade, for as long as they are under your eles responsibility, não precisam se preocupar. they do not need to worry. Eles não precisam se preocupar. They do not need to worry. Então, se seus filhos sabem disso, So if your kids know that, se nós, sendo maus, if us being evil, conseguimos oferecer confiança plena aos nossos filhos, we are able to give our kids the ability to trust us fully. imagine o nosso Pai que está no céu. Imagine God who is in heaven. Oh, aleluia! Levante as suas mãos, dê um pouco de adoração a Deus. Lift up your hands and praise God for a little bit. Ofereça confiança plena, absoluta em adoração aí agora. Faça isso. Just offer Him your full trust Faça in isso. worship. Faça Just isso do agora that. mesmo. Do that in the name of Jesus. Oh, Hallelujah. aleluia. Thank you, Jesus. Remanaya ragaço, remanagaço. Hallelujah. Somos tendenciosos a buscarmos a Deus por motivação de necessidade. We have the tendency to seek God for necessity. E essa motivação nos rouba de viver uma vida plena no nosso relacionamento com Deus. And this motivation steals from us the fullness of our relationship with God. Deus não pode ser o 911. God cannot be your 911. Ele precisa ser o telefone do seu pai, He needs to be the phone number of your da sua father, mãe, of your mother, do seu filho. of your son. Precisa ser o contato principal e não o de emergência. It needs to be the main contact and not your emergency contact. Thank you, Jesus. Esse povo aqui estava abastecido. These people here, they were full. Não tinha falta de nada. They lacked nothing. O maná é o cultivo da agricultura do próprio Deus. Manna is the motive of God's agriculture. Alguém aqui já viu uma semente de maná? Has anyone here seen a seed of manna? Alguém aqui conhece um fazendeiro que planta maná? Do you know any farmer that Alguém plants aqui já manna? transportou um caminhão ou sacas de maná? Have you ever transported manna? Yes. João capítulo 15. John chapter 15. Jesus disse assim: Jesus said like Eu this. sou a videira, I am the true vine. meu pai é o agricultor. My father is the dresser.
Quando Deus entrega o seu maná ao seu povo, when God gives manna to his people, Deus está tirando da sua própria fazenda. God is taking away from his own farm. Eu quero que você entenda a plenitude disso daqui. I want you to understand the fullness of this. Salmos 24 diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Psalm 24, it says like this, from God is the earth, the fullness and their inhabitants. Quando eu digo que Deus está tirando o que é seu, eu poderia dizer que Ele está tirando aqui da terra, porque tudo é dele, e não estaria errado. When God is taking from what is his, I could say it again. Fala de novo, desculpa. Quando eu digo que Deus está tirando do que é seu para dar ao povo, When I say that God is taking from what is his to give to the people, eu poderia dizer que Ele está tirando aqui da terra, e isso não seria errado. I could say that he was taking from earth, and that would not be wrong. Porque é tudo dele. Because everything is his. Mas me diga, aqui na terra, But tell me, here on earth, você já viu uma semente de maná? have you ever seen a Já viu seed transporte of de manna? maná? Have you ever seen a Já viu transportation caminhão of manna? cheio de maná? Have you ever seen a truck full of manna? Tem maná na sua dispensa? Is there manna in your pantry? Então, quando eu digo que Deus está tirando daquilo que é seu, So when I say that God is taking something from what is his, Ele não está tirando apenas aquilo que pertence a Ele, he's not only taking what belongs to him, mas Ele está oferecendo aquilo que é só dele. but he is offering something that it only belongs to him. Isso é mais do que provisão. This is more than provision. Isso é exclusividade. This is exclusiveness. Isso é personalização. This is doing something Isso é personalized. específico. This is very specific. O que Deus está dizendo é: What a God is saying is, sua alegria em receber o que eu dou your joy in receiving what I give, não é só o fato de ter, it is not just about having it. é o fato de It saber is the fact of que o knowing que você tem that what you não have passa pela mão de ninguém. does not go through anybody Veio else's de hand. mim, diz o Senhor. Only from God, says the Lord. Aleluia. Hallelujah. É isso que nos alegra. This is what gives us joy. É isso que nos inspira. This is what inspires O que us. alegra um crente. What brings joy to a O que Christian. anima a fé de um cristão. What brings joy, what strengthens the faith of a Christian. Não é ele dizer eu tenho, It is not him saying I have, porque o que ele tem, because what he has, outras pessoas podem ter. other people may have. Conta no banco, outras pessoas podem ter. Bank accounts other people have. Carros, outros têm. Cars other people have. Casas, outros têm. Houses other people Não é have. sobre ter o que pode, o que os outros podem ter. It's not about having what other people may A have. alegria de um cristão The joy of a Christian, está em poder it dizer: is in about being able to say, eu não tenho porque tenho. I don't have just because I have. O que eu tenho What I vem have da mão de Deus. comes from the hand of God. Eu estou alegre porque veio da mão de Deus. I have joy because it has come from the hand Eu of não God. desisto porque vem da mão de Deus. I don't give up because it comes from the O hand of que me God. alegra não é ter, What gives me joy is not é having it. saber que foi Deus que deu. It's knowing that God has Meu given. carro não é melhor do que o seu, My car is not better than mas o que yours. me torna diferente de But você what makes me different from you, é que o seu carro o dinheiro compra. it is that O meu foi Deus que deu. your car, you bought it, but mine, God gave it. Aleluia! Thank you, Jesus. Isso faz de você especial. That makes you special. Isso faz você olhar para uma situação, That makes you look at a certain situation, por mais precária que ela esteja no momento. even though it's a really bad situation. Me dá um exemplo aqui de uma comida simples, uma comida barata aqui, uma comida barata. Give me an example of a simple food, something cheap. Wendy's. Pronto. There you go. Sorry, Wendy's. Sorry, Wendy's. Ok. Imagine que você só está tendo o suficiente para poder comprar o Wendy's. Just imagine that you only have enough to buy Wendy's. Qualquer um pode comprar o Wendy's. Foi o que eu Anyone can entendi. buy Wendy's, Não é isso? right? Ok. Mas imagine que But just imagine
that Quando você vai lá comprar o seu Wendy's, when you go purchase your Wendy's, você pega o Wendy's you look at Wendy's, e antes de comer com fome, and before you eat hungry, você diz: Senhor, you say, Lord, obrigada, thank you, porque eu tenho um Wendy's na mão. because I have Wendy's at E my eu vou hand. comer isso hoje na refeição. I'm gonna eat this for my lunch, E eu quero te agradecer, and I want to thank you. porque eu poderia ter qualquer outra coisa na mão se aceitasse suborno. I could have anything else in my hands if I accepted a bribe. Poderia comer talvez outra coisa melhor I could eat something better se eu me prostituísse. if I prostituted myself. Mas eu sou tua, But I am yours, tu és meu, you are mine, e eu só vou comer and I'm only gonna eat o que vier what comes da tua mão. from your hand. E essa é a minha glória, And this is my glory. essa é a minha alegria. This is my joy. Qualquer Wendy's aqui Any Wendy's here foi comprado no Wendy's, was bought at Wendy's, mas o meu but mine, foi o Senhor it was you que me deu. that gave E me. essa é a minha alegria. And this is my joy. Rapaz, aquele Wendy's vai te alimentar mais do que arroz e feijão. That Wendy's is going to feed you more than rice and beans. Tipo de luta que tu já passou aqui na América. The type of battles that you have gone through here in the Era pra US. você estar hipertenso, obeso. You should be hypertensed or Só que fat. tudo que come consagra. Everything that you eat, it consecrates. Tudo que recebe reconhece que vem da mão de Deus. Everything that you receive, you recognize that comes from the hand of God. E nada do que você tem termina em você. And nothing that you have ends in you. Sempre devolve o dízimo, You give back your tithes. entrega ofertas. You give offering. E isso torna tudo que você tem diferente. And that makes you different. Porque a partir desse momento suas coisas não são suas. Suas coisas vieram de Deus, então elas voltam para Deus. Because from this moment forward, your things are not yours. They came from God, so they go back to God. Isso. O que é de Deus não pode ser desprezado. What is from God cannot be dismissed. Precisa ser recebido com ações de graça. It needs to be received with actions of gratitude. Então preste muita atenção. So pay attention. O maná é muito especial. Manna is very special. Por mais que eles estejam agoniados de comer há tanto tempo, Even though they are in agony for eating it for a long time, o maná é único. manna is unique. Compreendendo o que é o maná, Comprehending what a manna is, eu comeria até vomitar. I would eat until I threw up. Porque eu sei que no momento que o maná parasse de ser enviado, Because I know that when manna stopped being sent, eu nunca mais comeria de novo. I would never have the opportunity to eat Porque again. ninguém cultiva maná. Because nobody cultivates Maná manna. veio do céu. Manna came from heaven. Então eu comeria até vomitar. So I would eat until I threw up. Pelo simples fato de saber For the simple fact que nunca mais eu comeria de novo. that I would know that I would never be able to eat again. Isso já é motivação para comer enquanto eu puder. This alone is motivation to eat whenever I can. Ou será que só falo a ricos e milionários nessa manhã? Or am I only speaking to rich and Que millionaires nunca this comeram morning um pouco mais por medo de depois não ter como comer aquilo de novo. that have never eaten more than you should just because you would be afraid to not being able to eat again? Então não é sobre saciar-se apenas, So it's not just about eating, feeding yourself, mas é sobre guardar o desejo. but it is about keeping the desire. Yes. Amen. Então veja, So check this out. o maná vinha numa gota de orvalho, de tão leve que ele era. Manna came in a drop of dew because it was so small. A bandeja que Deus servia ao maná The tray that God served manna, era o orvalho. it was a dew. Lentamente ele descia. Slowly it would come down. A água não consumia ele, nem ele consumia a água. Water would not consume it, and it would not consume water. Porque Deus estava fazendo da água a bandeja de servir. Because God was making the water the tray of service. Pousava sobre a terra e era dado aos homens. It would land upon the earth and it was given to men. Eles colhiam, So they would gather it, e o maná é a matéria-prima. and manna was the prime, the raw material.
A maneira de colher, the way to de guardar, keep it, to reap it. essa era determinada com critérios por Deus. This was determined by God and how they should do it. Só vão colher o que precisam. You are only going to take what you need. Não vão guardar para o dia seguinte. You will not keep for the next day. Senão apodrecia. Otherwise it's going to go rotten. Então todos os dias eles tinham que sair e colher. So every day they had to go and gather it. Iam usar o que colhiam para aquele dia. And they were going to use what they gathered for that day. No outro dia tinha que sair de novo. Next day they would have to do it again. Somente na sexta-feira. Only Fridays. Colhiam 2 vezes. They would gather it twice. Para que no sábado não trabalhassem. So Saturday they would not work. Fora isso, besides that, não mais. No more. Esse era o único critério. This was the only criteria. Agora, o que eu vou fazer com o maná que Deus me deu? Now, what am I going to do with the manna that God has given Não me? tem critério. There's no criteria. Pode fazer bolo, You can make biscoito, cake, cozido, cookies, assado, you can bake, cook, temperado, roast, com azeite, seasoned with oil. sem azeite. Without oil. Pode fazer salada de maná, You can make salad of manna, biscoito de maná, cookies of bolo manna, de maná. cake of manna. Ah, biscoito e bolo é a mesma coisa? No, cookies and cake. Ok. Sorry. Pode fazer com maná o que quiser. You can do with manna whatever you want. A matéria-prima é Deus que dá. The raw material, God gives it to you. O que você faz com ela What you do with it, é problema teu. it is your problem. Ok? Okay? Fala comigo, tá combinado assim? Say with me. Is that okay with you? Rapaz, o homem tá traduzindo até português, tu viu? Eu gosto assim, isso é trilingüe. Trilingual, translating in Portuguese to Portuguese as well. Matéria-prima é Deus que dá. Raw material God gives. O que eu vou fazer é problema meu. What I'm gonna do with it is my problem. T.D. Jakes fala uma coisa que me marcou e nunca mais eu esqueci. T.D. Jakes said something that marked my life and I will never forget. Ele disse o seguinte: Deus não deu aos homens cadeiras, Deus deu árvores. He said the following: God did not give men chair, He gave men trees. Ele diz: Deus não deu aos homens mesas, Deus deu aos homens madeira. God did not give men tables, He gave men wood. Deus deu a matéria-prima. God gave raw material. E nós usamos a nossa habilidade. And we use our ability. Inteligentes usam mais. Smart people, they use more. Menos inteligentes usam menos. Less smart people, they use less. Preguiçosos usam menos ainda. Lazy people, they use less. Bem dispostos usam além. People who are willing, they go above and beyond. Porque isso é problema meu. Because this is my problem. Isso é problema seu. If it's your problem, Deus lhe deu oxigênio. God has given you oxygen. A maneira como você vai respirar é problema seu. The way that you're going to breathe, it's your problem. Deus lhe deu amanhã. God has given you morning. A maneira como você vai usar é problema seu. The way you're going to use it is your problem. Então, compreenda o maná. So understand manna. Eu lhe dou algo que só eu posso lhe dar. I give you something that only I can give E you. você usa de uma maneira que só a sua capacidade pode lhe dar And condições de you usar. use in a way that only your capacity can make you use. Então, se você não está satisfeito, So if you are not satisfied, se você está enjoado de comer maná como bolo, if you can't eat manna as a cake anymore, então faça biscoito. so make cookies. Se maná com açúcar já te enjoou, If manna with sugar is Então- not giving you pleasure então anymore, cabe a você pôr sal. so put salt in it. Se com sal já te enjoou, If salt is not enough, cabe a você so it's up to you fazer um maná agridoce. for you to make manna sweet. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Are you understanding what God is saying here? Deus está dizendo assim: God is saying like this. não é de mim que você está reclamando, It's not about me that you are é complaining. da receita que você tem feito. It is your recipe. Não é de mim que você está enjoado, It is not me that you é can't da take anymore. receita que você tem It feito. is about your recipe. Eu não te enjoei, diz o Senhor. It's not me who has make you not want me anymore. Seu jeito de It is cozinhar the way that you cook que te that enjoou. makes you not want it Quem anymore. come o pão da preguiça The ones that eat bread of laziness, fica enjoado rapidamente. they will not be okay Mas very quem não quickly. tem preguiça, But if you are not lazy, aprende they learn que o maná
That manna, é base it is the base. para tudo que eu puder It is fazer. the base for everything that I can do. Se eu tenho o que Deus já fez, If I have what God has made, se eu tenho o que só Deus pode me if I dar, have what only God can give não há me, nada there's nothing. que como que Deus me deu, Since God gave it to me, eu não seja capaz de fazer. there's nothing that I'm not Pegue na mão able da to pessoa do. que está do seu lado. Just grab somebody else's hand. Eu sei que eu estou na América, mas pegue na mão da pessoa que está do I seu know lado. I'm in America, but grab the person's hand next Crede to em you. Deus e estareis seguros. Creiam em Deus e estarão seguros. Believe in God and you will be secure. Crede que eu venho como profeta e prosperarei. Believe that I come here as a É a prophet última and vez you que eu will vou lhe dar prosper. uma chance. And this is the last time I will give Pegue you a a mão da chance. pessoa que está ao seu lado. Grab the person next to you. Aperte a mão Their dela. hands. Just hold tight. Aperte a mão dela. Hold tight their hands. Sacuda ela. Just shake their hands. Provoque ela. Provoke her. Incomode-a. Bother this E person. diga pra And say it ela: like this. o maná Manna está descendo. is coming down. Use. Use it. Use. Use it. Use. Use it. Eu profetizo I prophesy. capacidade, I prophesy. inteligência. Intelligence. Você não vai enjoar do que Deus está fazendo. You will not get Você sick não vai enjoar do que of what Deus God está is lhe doing. dando. You are not Você gonna não get vai sick desistir do que what God Deus is giving you. está te You are not gonna get entregando. sick of what God is giving in your hands. Sua empresa vai Use it. prosperar mais. Your business Sua will prosper. maternidade vai treinar reis. You will Você prosper. vai ir além. You will go further. Você vai ir além. You will go further. Você vai ir além. You will go further. Porque o seu diferencial Because what it makes you different, não é ter o que os outros têm. it is not about having what others have. É ter o que o dinheiro não pode comprar. It is about having what money cannot buy. É ter aquilo que só Deus pode dar. It is about having what only God can give. Inteligência quem dá é Deus. Intelligence is God that gives. Sabedoria quem dá é Deus. Wisdom comes from God. Conhecimento quem dá é Deus. Knowledge comes from God. Expertise quem dá é Deus. Expertise comes from Know-how God. quem desenvolve na experiência é Deus. Know-how comes from God. Deus. Camila, eu só tenho maná. Camila, I only have manna. Camila, eu só tenho maná. Camila, I only have manna. Mas veio da onde? But where did it come Quem from? deu? Who gave it to you? Vai muito além. Vai muito além. It goes further. It goes beyond. Então veja, as lágrimas que esse povo vai começar a chorar So the tears that will come from the cry of this people, saem dos olhos deles, they come from their eyes, mas não sai do coração deles. but it does not come from their hearts. Porque esse desejo de comer outro alimento Because this desire of eating something different, não veio do coração deles. it did not come from their hearts. Veio do coração It came from the heart do povo of the people que estava no meio do povo. that was in the midst of the people. Ou seja, esse desejo So this desire, não é legítimo. it's not legitimate. Tá certo. Não é emocional. It is not emotional. Não é original. It is not original. Não é verdadeiro. It is not truthful. Não brota do coração. It's not born from their hearts. Só sai pelos olhos, It only comes out through the eyes. mas não nasceu no coração. But it's not from the heart. Você leu comigo You read with me, e o povo and the people que estava no meio deles that was in the midst of them, teve desejo they de comer desired outro alimento. the desire to eat something Só que different. esse povo não era o povo de Deus. But this was not the people of Então God. eles sabiam que Deus só atende o desejo do seu. And they knew that God only attended the desires of their people. Então o que eles fizeram? So what did they do? Não vamos colocar para Deus o que nós desejamos. Let's not put before God what we desire. Moisés não atende a gente. Moses does not talk to us. Deus não atende a gente. God does not attend Vamos us. fazer o povo deles desejar. So let's make their people desire. Porque assim nós vamos receber o que queremos. Because then we will receive what we want. Nosso coração deseja. Our heart desire. A boca deles pede. Their mouths Nosso request. coração deseja. Our hearts desire. Os olhos deles choram Their eyes as cry. nossas lágrimas. Our tears. Tá todo mundo entendendo? Are you following me? Então eles se aproximam do povo de Deus. So they get close to the people of God.
e começam a encher a cabeça deles. And they start to fill their heads. Você não vê uma reclamação do povo com maná. You don't see one complaint of the people about manna. Antes da má conversação começar. Before the bad conversations O started. desejo que abriu a cova The desire that opened up the tomb. veio nas bocas que se abriram It came from the mouths that opened e nos ouvidos que acolheram and the ears that heard, o desejo desse povo. that received the desire of this people. Encheram a cabeça de Israel. They filled their heads. Encheram a cabeça dos hebreus. They filled the heads of E Israel. todas as vezes que a cabeça dos hebreus está cheia, And every time that the people of the head of the Hebrew people are filled, os ouvidos de Moisés também vão se encher. then the ears of Moses will also be full. Porque o sistema era assim: enche a cabeça do povo e Moisés enche o céu de oração. Because this is the system. Fill the head of the people, and then they filled the head of Moses. Vamos pedir para Moisés que Moisés pede para Deus. So let's ask to Moses, and then Moses will request to God. Então, o povo pede para Israel, So the people ask Israel, Israel pede para Moisés Israel asks Moses, e Moisés pede para Deus. and Moses asks God. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender, abertamente. I'm just going to say it very openly so you can understand. Existem pessoas que estão ao seu lado, So there's some people who are next to you, não porque se preocupam com você. not because they worry about you. Existem opiniões a seu respeito There's some opinions about you que são ditas com certa doçura, that they are spoken with certain sweetness. para parecerem que se importam com você. So it may look like that they care about Mas you, eles se importam com eles. but really they care about Mas themselves. precisam das suas orações. But they need your prayer. Então eles fazem isso, So they do this. enchem a cabeça do povo, They fill their o heads. povo enche a de Moisés, So and the people fill the head of Moses. e Moisés enche a cabeça de Deus. And Moses God's. E Deus, And God. e Deus vai agir. And God will act. Deus vai agir. God will act. Não é problema desejar outro alimento. It is not a problem desiring some different food. O problema é desprezar o anterior. The problem is when you dismiss Deus the one before. não se ofende por você desejar outra coisa. God does not offend himself when you desire something A else. ofensa está The offense em você chutar a providência anterior, is when you kick the before provision, achando que é se desfazendo dela thinking that when you dismiss that one, que terá garantia no que quer agora. then you will have guarantee of what you want now. Então esse povo começa a chorar, Gente, eles começam a chorar. So these people, they start to cry and they start to cry and they start to cry. 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 Pare para pensar que eles estão chorando lágrimas dos outros. Just stop to think that they are crying other people's tears. E aí o Espírito de Deus está aqui nessa manhã. And the Holy Spirit is here this Aleluia. morning. Passando em revista os nossos corações. And he's searching our hearts. E Ele vai fazer algo incrível nesse exato momento. And he's going to do something unbelievable here. Ele this vai moment. mostrar para você, He will show you dentro de você mesmo, inside of you quais são as lágrimas what are the tears que os seus olhos têm derramado, that your eyes have dropped, mas que não pertencem but that they do not belong, de fato ao seu coração. that it is not from you, O from your heart. Espírito Santo de Deus The Holy Spirit of vai God mostrar agora mesmo will show you as dores, the pains, as the tristezas, sadness, as frustrações, the frustrations, as pressões the pressures que você tem carregado, that you have e carried, você jura, and you swear no seu interior você acredita piamente in your interior, you que truly você está believe chorando a sua tristeza, that you are crying your que você está sadness, chorando a sua dor, that you are crying your que pain, você está chorando sua incapacidade, that you are crying que your você está incapability, chorando o seu problema. that you are crying your Mas problem. Deus me trouxe aqui nessa manhã But God has brought para me here this dizer: eu vou morning. passar em revista I am gonna e search vou mostrar and I'm gonna show tudo you que você carrega, everything that you mas carry que não é seu. that is not yours, É a influência It is the influence da má conversação, of bad do conversations, algoritmo da rede social, of social é a media, influência
influência do sistema. It is the influence of the Essas system. lágrimas não são suas. These tears are not Elas yours. são a pressão It is the pressure do sistema of the system colocando em você has been o brought upon desejo you. deles The desire e não of o his, seu. and it's not A yours. régua deles It is their e não a desire sua. and not yours. A família It is their deles families e não a sua. and not yours. O dinheiro It is their deles money e não o seu. and not yours. Eu vou tirar, I will remove, diz o Senhor, says the Lord, o que é seu what is yours e o que é deles and not no yours. seu coração. From your heart. E você vai parar de chorar hoje mesmo. And you will stop Você crying vai this parar de morning. chorar hoje mesmo. You will stop crying this morning Porque essas lágrimas because the fears, não são legítimas. they are not legitimate.